pequeno mesmo, querido, porque eu tinha a pretensão de terminar essa aula hoje. Mas eu não vou correr. Tipo assim, vamos andando devagar, mas sempre. E se a gente conseguir terminar esse assunto hoje, tudo bem. Se não, a gente continua na próxima aula, se Jesus não voltar, né? Porque se ele voltar, nós vamos para a glória com ele. Então, nós encontramos... Cadê? Será que Satanás realmente coloca pensamentos na mente e no coração do homem? E como que ele faz isso? Eu quero estender a pergunta para vocês. Na prática, né, pastor? Na prática. Todo mundo, eu entendo que já teve pensamentos assim, que são contra a palavra de Deus. Sim. Ou seja, e a palavra está falando que existe muito essa possibilidade e ela acontece muito mais do que a gente imagina. Né? Muitas vezes, aquelas ilustrações de desenho animado, né? Um demôniozinho, o pescoço da pessoa falando ali na cabeça, faz isso, jogando um contra o outro, fazendo você querer uma oportunidade, às vezes, ilícita. Então, o diabo vai sempre te jogar para situações onde você vai aprofundar cada dia mais no pecado. Então, tudo nasce como um pensamento, e parece que ninguém está livre disso, e cabe a nós jogar a luz da palavra sobre esse pensamento e rejeitar ele imediatamente. Mas quem deixar esse pensamento curtir, criar raízes, ou seja, vai nascer um pecado ali. Ou seja, os pensamentos são como sementes. Se a gente deixar, ele vai virar uma árvore. A gente regar ele. E depois, para tirar, é mais difícil. Né? Quando tem um matinho ali que você consegue puxar ele, é fácil. Agora, deixa virar uma árvore ali, para você tirar. Vai ser muito trabalho. Então, a gente tem que ter muito... igual eu falei da aula passada, que mexeu muito comigo, essa questão. Nós somos muito complacentes, ou somos muito... Como é uma palavra mais... coniventes. Nós somos muito bonzinhos com os nossos pensamentos. Não tem problema. Não tem nada a ver um pensamento. É como se fosse assim, né? A gente deixa passar. Porque só uma coisa passou na minha cabeça. Se a gente fosse mais firme com os nossos pensamentos, pensei, está repreendido em nome de Jesus. Está errado isso vai contra a palavra. Entendeu? Então, se a gente fosse mais firme com isso, talvez a gente pecaria menos. Talvez a gente deixaria menos de ser usado por Satanás. E muitas vezes a gente é usado por Satanás, gente. Que ódio. Já pensou, gente? Seu maior inimigo, você está fazendo favorzinho para ele toda hora. Quando você desrespeita sua esposa, quando você desrespeita seu marido, quando você traumatiza seu filho com a palavra imbecil, quando você faz uma concessão e prejudica uma pessoa, entendeu? Quando você leva uma fofoca que denigre uma pessoa e às vezes a pessoa não consegue mais se erguer. Então a gente faz favorzinho para o Satanás o tempo todo. E ele te odeia, está querendo te levar para o inferno. Então a gente precisa acordar, porque esses pensamentos são muito perigosos. Né? E aí até virar uma possessão diabólica, que aí eu acredito que a senhora vai falar daqui a pouco. Eu estou só na área do pensamento, gente. Tem gente que deixa isso correr tanto que vira uma possessão, ou seja, o diabo começa a usar o seu corpo. É uma coisa ainda muito mais grave, uma coisa ainda muito mais terrível. Né? E eu vou deixar a seguir, mas na área do pensamento. Mais alguém? Então, né, como a gente já tinha mencionado, em João 13, 2, diz claramente que o diabo tinha posto. Então, é possível. Por que eu quis repetir a pergunta? Porque às vezes a gente fala e a pessoa passa despercebido. Né? Então, lembre desse versículo de João 13, 2, que diz claramente que durante a ceia, já tendo, não foi naquele momento, não foi algo que aconteceu ali, o diabo já tinha colocado. Às vezes nós estamos vivendo, né, chega e acha que é naquela situação que aconteceu o fato, mas não, o inimigo já, como diz Diego, você já está prestando serviços para o inimigo desde muito tempo. Então a gente tem que vigiar quanto a isso, para a gente parar de prestar serviço gratuito para o inimigo, e nem pago, mas parar de ficar deixando que ele use a nossa vida, né, para fazer aquilo que não é agradável, que não é a vontade de Deus. E como é que ele faz isso? Tem uma frase que eu coloquei aqui, ó. Quem já ouviu essa frase? Diz assim: não adianta ter a palavra de Deus na cabeça e não tê-la no coração. Ou então, não adianta ter a palavra de Deus na mente e não tê-la no coração. Eu já ouvi muitas vezes essa frase, né? Mas não adianta ter a palavra de Deus no coração, na cabeça e não ter no coração, ou não adianta vice-versa, não adianta ter na mente e não ter no coração.
dizendo que a gente tem que ter na cabeça e no coração, né? Quando a gente volta lá para esse versículo de João 13, o diabo já tinha posto no coração de Judas essa situação, ele já estava certo daquilo que ele ia fazer, e a gente precisa ser vigilantes com relação a isso, porque nós temos que ter a palavra de Deus transformando a nossa vida para que o inimigo não tenha espaço dentro de nós. Porque se ele tenta colocar se ele lança uma seta, como, né, foi mencionada a questão dos desenhos animados, tá lá, eu acho que no desenho do Pica-Pau, eu já vi muitas vezes, o inimigo tentando falar coisas na cabeça dele, tentando falar, não, aquilo ali não é por acaso, aquilo ali é realmente uma verdade, o inimigo coloca assim, o inimigo dá sugestões sim, né? E nós, queridos, estamos, não é que eu estou aqui no altar e eu estou isenta, não. Todos nós estamos sujeitos a ser tentados, mas nós temos que estar firmes para não cair em tentação. Então, é comum ouvirmos frases que comparam a cabeça com o coração. Tratando a cabeça como o centro dos pensamentos, do raciocínio, do entendimento, e o coração como o centro dos sentimentos. São dois pontos diferentes. Quando a gente fala que havia Judas colocado no coração, não é que ele foi lá e colocou no coração, ele colocou na mente, no pensamento, ele pensou. Antes da gente pensar, de a gente fazer qualquer coisa, a gente pensa, analisa, cronometra os tempos, e eu creio que exatamente quando Judas recebeu aquela sugestão maligna, essa sugestão não estava no coração, mas na mente, né? E então o que acontece? A gente pensa muito no sentimento, colocou no coração, está lá dentro do meu coração. O que está dentro do seu coração? Né? Então, mas o que vem para a sua mente que desce para o seu coração? Primeiro, o pensamento vem aqui, depois ele desce para cá. Primeiro você vê com os olhos, primeiro você absorve, primeiro você pensa e depois você faz o plano. Não é assim que a gente executa os planos? Quando Satanás deu a sugestão para Judas, ele deu uma sugestão. E Judas, passo a passo, foi andando com ele, devagarzinho, devagar e sempre, até o momento que aquilo realmente tornou-se um plano maligno para atrair Jesus. E Judas foi aceitando. Né? Então, quando nós olhamos essa situação, quando nós pensamos a respeito disso, a gente pensa, como que eu tenho dado vazão se eu estou na igreja todos os dias? Como que eu deixo o inimigo usar a situação que está ao meu redor se eu leio a palavra? Querido, se você lê a palavra e pratica a palavra, se nós lemos a palavra e praticamos a palavra, nós ainda não estamos isentos porque nós estamos no mundo, mas a nossa margem de errar, ela vai diminuindo, porque quando nós trazemos a palavra para dentro do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso coração, nós vamos expulsando as coisas malignas. Né? Quando nós trazemos a palavra de Deus, Rosângela quer falar, quando nós trazemos a palavra de Deus para dentro de nós, quando nós somos alimentados, nós expulsamos os pensamentos negativos, porque a palavra de Deus vai absorvendo dentro do nosso coração e da nossa mente. E a partir daí, nós começamos a viver de forma prática a palavra de Deus. Pode. A minha fala é mais uma pergunta, né? Você foi falando e eu tive uma pergunta. Qual foi a vantagem de Judas? O que ele... Porque você coloca no pensamento, primeiro vem o pensamento e eu entendi que vai ao coração, esse desejo, essa traição, esse mau comportamento. Mas qual era a vantagem que Judas viu em fazer isso com Jesus? Qual foi essa vantagem que ele teria, sendo que ele caminhou com ele, vivenciou todos os momentos, conhecia a palavra mais que todo mundo? Ou foi simplesmente só usado por Satanás naquele momento? Quer falar, Diego? Nós até falamos nas aulas passadas, tem 3 possibilidades fortes. Né? Deixa eu ver se eu vou lembrar delas. A primeira é por ganância. Então já mostrava que ele era ladrão e que se ele tinha alguma vantagem financeira, apesar que era pouco dinheiro. Então talvez nem seja a mais provável. Deslealdade. Mas eu falo assim, o que ele ia ter de vantagem? Dinheiro. Então ele teria. Um outro motivo muito forte, é o que eu mais acredito, que ele imaginou que se ele forçasse essa situação, Jesus ia ter que se revelar e destruir os romanos, porque ele traiu, então assim, ele sabia que Jesus era todo poderoso, e Jesus podia destruir todo mundo ali. Então ele imaginou, eu vou forçar, ele vai ser preso, ele vai ter que se revelar ao Messias guerreiro, como a gente quer que ele seja. Então, na verdade, ele queria forçar Jesus a fazer o que ele queria. Então, o problema de Judas,
o coração rebelde, ou seja, ele não aceitava o que Jesus queria. Ele queria que Jesus fosse o que ele queria, entendeu? Então, ele forçou Jesus a fazer. Então, ele imaginou que fazendo isso, ele ia forçar. E tem uma terceira possibilidade que agora eu voou aqui. Mas eu acredito que a mais forte é essa. Carol vai lembrou aqui, peraí. Isso. E uma terceira possibilidade, eu acho que a Ana falou, né? Você quer falar? Alisson, o que queria? Não, a outra que eu lembrei é o seguinte: tem gente que fala sobre a questão sabe quando a pessoa se sentiu traída? Tipo assim, ele achou que Jesus ia fazer uma coisa, quando ele percebeu que Jesus ia se entregar, ou ele ficou revoltado, tipo assim, como se fosse uma forma de vingar. Ó, eu fiz tudo, eu abri mão de tudo, 3 anos se passaram e agora não vai acontecer o que eu imaginei, então eu vou trair. Então é como se fosse uma vingança. Então tem essas 3 possibilidades: a ganância, a vingança ou a rebeldia de tentar fazer Jesus fazer o que ele queria. Então, só para responder, Rosângela, o que eu vi. Não, o que acontece? O diabo, ele é especialista, ele nos conhece, né? Ele tem tempo útil para poder ficar nos olhando. Então, ele conhecia ali quem é que poderia ser o mais provável de trair Jesus, né? Ele conhecia, ele via as atitudes de cada um, ele conhece, ele sabe das nossas fraquezas, né? Então, assim, ele sempre vai nos oferecer aquilo que é mais fácil para a gente aceitar, Rosângela. Por exemplo, tem um homem que é mulherengo. O que ele vai fazer? Vai colocar sempre pratos, mulheres, ofertas que sejam mais suscetíveis para ele. Alguém que é ganancioso por dinheiro, ofertas, né, ilícitas a respeito de dinheiro. Então, o diabo, ele é especialista, ele conhece, ele vê os nossos comportamentos, né? Ele não tem outra ocupação. A ocupação dele é nos perturbar. Então, ele observando aqueles 12, quem que era o mais suscetível, né? Então, ele foi lançando as setas, como já foi dito ali, pensamentos, né? Nós temos essa opção de rejeitar esses pensamentos, como o Diego falou. A gente ora, Senhor me ajuda, rejeita o pensamento. Mas se você vai aceitando, você vai dando mão de obra para ele, como a pastora já falou. O diabo não desperdiça mão de obra, gente. Ou a gente está trabalhando para Deus, ou está trabalhando para ele. Ou um ou outro. E ele foi lançando, e ele foi aceitando, e ele foi se enrolando naquela situação. Então, o diabo foi trabalhando ali, gente. Ele nos conhece, ele sabe exatamente onde é que ele puxa o nosso tapete, onde é que é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele vai cutucando ali e vai vendo se o negócio vai fluir. Então, eu creio que assim, o diabo já sabia, né, pelas atitudes de Judas, que ele seria o mais suscetível a trair. E no final das contas, realmente, ele cedeu completamente. Então, é o nosso coração mesmo, enganoso. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Não tem nada mais enganoso que o coração. Ele sabe e ele vai nos oferecer aquilo que a gente quer. Quando você falou aí, Vinci, eu acho que você colocou essa aula num modelo muito inteligente sobre a questão dessa estrutura, né, de igreja, estrutura de... Porque o principal objetivo, a gente tem que lembrar que o principal objetivo que nós estamos aqui é para ter um convívio baseado na palavra de Deus. E ajudar o outro. E todos nós temos que ter em mente que todos nós somos potenciais Judas. Se nós imaginarmos o que Davi fez, o que Abraão fez, pessoas muito melhores do que nós, não vê achando que você é um bonzão, não, que você está perto do Satanás mesmo. Então tem muita gente que se acha. E uma coisa que não sai da minha cabeça é que a gente teve um culto lindíssimo lá na casa de João Bernardo, Rosângela, e que uma coisa estava muito forte na minha cabeça. Todos nós temos urgência em fazer alguma coisa que é a vontade de Deus. Cabe você fazer ou não fazer. E era o mesmo desafio de Judas. Onde é que eu quero chegar? Existem pessoas que elas fumam, existe uma urgência delas pararem de fumar. Existem pessoas que bebem, existe uma urgência dela parar de beber. Assim como nós também. Às vezes nós estamos aqui, supomos que a irmã Isabel vai me falar uma coisa que eu não gosto. Vai criar uma ira muito grande dentro de mim. Deus me fez ser racional. Eu não posso fazer com ela aquilo que momentaneamente eu quero fazer. Talvez dar uma surra, né? É verdade. Talvez fazer alguma coisa ruim. E tem muita gente que a gente chama sair da carne. Judas, ele foi o que aconteceu com ele. Ser humano como nós. E nós precisamos, gente, nós somos seres racionais para pensar nessas coisas. O que é de Judas que tem em mim? São os pensamentos. Às vezes tem um homem que tem desejo por outra mulher. Para aí, peão. Você é casado. A palavra, você tem um compromisso com a mulher. Você não faz aquilo que você quer. Recentemente vi uma tragédia de 2 casais. Dois casais, né? Em questão de trabalho, um homem casado viajou com uma mulher casada. Aí lá, que estava lá na China, os dois tiveram um relacionamento. Que trouxe uma tragédia muito grande, tanto para o marido dela, quanto para a esposa dele. Ué,
Então, nós temos sentimentos, nós temos vontades, e essas vontades muitas vezes são carnais, e elas precisam ser freadas. E nós temos que entender que nós precisamos viver muito mais um mundo espiritual do que um mundo natural. Às vezes eu tenho vontade de falar mal de uma pessoa, eu tenho que frear a minha língua, porque eu tenho que orar por ela. Então nós temos que entrar nesse estado de avaliar isso que me traz isso aí, avaliar o que tem dentro do meu coração e querer fazer a vontade de Deus. E nós precisamos fazer isso. E outra coisa, dentro da igreja existem muitas pessoas que acham que são santas demais e quando um irmão cai, ela começa, ao invés de querer ajudar o irmão, que é a obrigação dela, ela começa a condenar o irmão. Ou seja, ao invés dela fazer uma obra semelhante a de Jesus, ela faz uma obra semelhante a de Satanás, que é acusar. E assim também existem pessoas dentro da igreja que elas são mais fracas, não é do Satanás mesmo, gente, não é todo mundo aqui que é de Deus. Queremos que fosse, mas talvez tenha um Judas aqui no nosso meio. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. E que nós precisamos fazer a vontade de Cristo. Cristo não condenou Judas, muito pelo contrário, o que Diego falou. Então você vê o estado espiritual. É aquele estado espiritual, você é chamado cristão porque você tem que parecer Cristo. E aí, irmãos, a gente entra em outra dimensão. Existem irmãos que começam a brigar dentro da igreja por coisas tão tolas. Às vezes a mãe tem 2 filhos, o filho de uma fez alguma coisa, ela começa a ter raiva do outro. Gente, isso é infantilidade. Nós precisamos crescer na palavra. Nós precisamos, e muitas vezes Satanás ele lança esses pensamentos. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos crescer, para que nós possamos refutar. Existem coisas que nós, como cristãos, nós precisamos fazer e como cristãos somos obrigados a fazer, se é que somos de Deus e se é que essa santidade ela precisa aparecer. E entrando aqui nesse contexto de igreja, nós precisamos fazer aquilo que está dentro da palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Então, aquele que peque, que não peque mais. Então, nós precisamos viver muito, porque esse é o propósito da igreja. Não adianta você chegar aqui, não adianta você dar glória a Deus e ir embora achando que se você vai ser salvo. Não. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos estar centrados nessa palavra. E pensamentos acontecem mesmo. E é a causa de toda essa ansiedade do que o mundo está vivendo, causa de depressão, causa de todos esses problemas que a sociedade tem passado. Né? Então nós precisamos centralizar isso. O que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, infelizmente, não vai ter mágica que possa acontecer. Então, queridos, eu pensei nessa reflexão, porque às vezes a gente fica perguntando, né? Como que isso acontece? Como que Satanás faz isso? Mas ele faz, porque ele é mestre em fazer essas coisas. Né? Eu estava pesquisando outro dia alguns assuntos, né? E o Google, ele sabe quando você pesquisa uma coisa e fica tipo registrado lá. Quando você vai abrir outro assunto, ele vai sempre jogar para você aquilo que você pesquisou, né? Por exemplo, você pesquisa, eu uma vez fiz um pedido na Natura, alguma coisa assim, e depois eu estou lá pesquisando outras coisas e ele começa a jogar as coisas para eu ver, para eu querer comprar, porque eu já fiz uma vez. E quando a gente cai numa situação, ou então Satanás joga um lance para nós e que nós pensamos ou caímos, ele vai sempre jogar coisas parecidas para que a gente possa ficar vendo aquilo o tempo todo, tentando nos estragar de alguma maneira, tentando chamar a nossa atenção, ó, tem isso aqui, tem aquilo ali, tem aquilo lá, para nos instigar a pecar. Então, e a gente vê primeiro com os olhos, leva para o pensamento, depois desce para o coração. A gente tem um pensamento, falamos lá em casa, não deixa descer para o coração, não deixa isso descer para o coração, porque a palavra diz que do coração procede as saídas da vida. Então, a gente tem um pensamento, né? Quando eu falei na frase, não adianta ter a palavra de Deus na cabeça e não ter no coração, ou não adianta ter a palavra de Deus na mente e não ter no coração. Porque a gente tem que ter aqui e ter aqui. Porque do coração é que procede as saídas da vida. Porque se ela está dentro do seu coração, dos seus pensamentos, a partir daí você vai tomar a decisão de resistir ao mal, de resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E nós vimos nessa passagem que não foi isso que Judas fez. Judas não resistiu, ele simplesmente deixou-se levar pela oferta, deixou-se levar para aquele indicativo que Satanás
deu a ele aquela sugestão maligna e ele simplesmente caiu em tentação. Nosso próximo slide é: o que vocês pensam sobre essa comparação? O que a Bíblia diz sobre isso? Esse pensamento, né, ter a palavra no coração e não ter a palavra na mente e não ter no coração. Andréia quer o microfone. Né? O que vocês pensam sobre essa comparação, sobre esse pensamento? Queridos, por que eu estou trazendo para vocês? Para a gente pensar juntos, porque a aula é uma coisa de forma prática, porque a participação de cada um tem o seu pensamento, que soma com o meu, que soma com o do outro, e a gente chega, né, no conhecimento, a gente alcança o nosso objetivo aprendendo uns com os outros. Por favor, Andréia. Só um pouquinho nessa questão da possessão, que realmente é um assunto muito polêmico. Sim. E é uma dúvida minha também, igual a parecida com a de Rosângela, até onde que é uma influência Satanás, uma influência maligna, até onde que é uma possessão. Porque nessa passagem aqui, Judas já estava sendo influenciado pelo Satanás. Mas nesse momento ele entrou dentro de Satanás. Seria possessão mesmo. Satanás entrou dentro dele. Seria possessão mesmo, nesse momento Sim. aqui. E aí, eu estava até conversando essa semana mesmo com um colega meu, que também é pastor, sobre essa questão. E aí a gente também lembrou daquela passagem que está em Mateus, capítulo 16, aí no 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Então, fica difícil para a gente também, às vezes, enquanto cristão, identificar quando a pessoa está sendo influenciada e quando ali é o próprio Satanás falando através da boca dela, quando ali já é uma possessão. Porque a gente que é, digamos assim, crente das antigas, achava que possessão era só quando o diabo manifestava na pessoa e mudava de voz e ficava aquela coisa toda. E hoje existem pessoas que estão possessas, mas não manifestam daquela forma como a gente estava acostumado antigamente. E aí a gente fica sem saber até onde que é uma possessão, até onde que é uma influência. Então, na aula passada, né, foi na aula passada mesmo, que eu mencionei. Às vezes a gente ora hoje para a igreja, na igreja, com a igreja, pessoas não crentes, e em poucas vezes o diabo se manifesta para aquela pessoa ficar possessa, cair pelo chão. Por quê? Hoje o inimigo ele tem uma nova estratégia. Ele vai atualizando, ele não age como ele agia antigamente, né? Ele continua, só que hoje ele tem um ponto. Hoje ele tem a tecnologia, hoje ele sabe que as pessoas têm mais conhecimento, hoje ele sabe, não que aquela época não tivesse, mas naquela época as pessoas, né, caíam, se manifestavam, ficavam tortas e viravam o olho, aquelas coisas todas. Hoje o inimigo já sabe que essa é uma estratégia antiga. Então, hoje ele vai usar o quê? A mente das pessoas. Como quando você citou aquela passagem, nós vimos em João 13:2, que fala que Satanás já tinha posto no coração, né, nos pensamentos de Judas, que ele deveria trair Jesus. E ele já estava, como diz, né, as pessoas, os meus pais, ele já estava maquinando isso, planejando isso, ele já estava seguindo com esse pensamento, indo avante, e ele só precisava concluir. Mas naquele momento, quando ele recebe o pedaço de pão molhado, aí sim há realmente a manifestação, a possessão do Satanás entrar de fato nele, e ele levantar e sair, e executar o plano macabro dele, né? Naquela passagem lá, quando você falou de Mateus, que Jesus estava, o discípulo estava com ele, foi para trás de mim, Satanás. Foi um momento, um pensamento, ele não estava, eu acredito, ele não estava possesso, o diabo não estava nele, mas o diabo usou uma fala, a fala dele, para que ele fizesse aquilo, para que ele expressasse daquela maneira. Então, é diferente o que aconteceu com Judas, que ele entrou de fato, né? Satanás já estava com Judas no passo a passo para que ele executasse o plano macabro. Quando ele recebe o pedaço de pão molhado, ele entra de fato, ele levanta e sai, né? Lá com o discípulo ele fala assim, com Pedro, né?
ele fala assim, para trás de mim, porque tinha um plano de Jesus, mas naquele momento o inimigo joga aquela seta e Pedro expressa para Jesus não fazer aquilo. Então, naquele momento ele não estava, ele recebeu aquela fala exatamente naquela hora, expressou, e Jesus já entendeu que o inimigo estava usando a boca dele para que ele expressasse daquela maneira. Não que ele estava possesso, mas que ele deixou ser usado para expressar daquele jeito. Você quer falar? Vou tentar resumir. A influência. Então, tem pensamentos e você fica maquinando aquilo. Parece uma coisa intrusiva, né? Vem um pensamento e você começa a conjecturar se faço ou não faço. Então, você tem uma escolha muito clara ali, e por isso que todo crente consegue rejeitar isso se ele estiver firmado na palavra. 2, a possessão, eu imagino que a pessoa perde o controle. Tem situações e casos de pessoas possessas que elas nem lembram o que elas fizeram. Quando elas acordam, o diabo já está com a polícia em cima dela lá. Entendeu? Ela já aprontou. Então, a pessoa perde completamente o controle das ações. Então, ela é meio que escrava. Ela já não consegue mais não fazer. O diabo já está dentro, usando a vida dela. Então, ela fica quase entre o consciente e o subconsciente ali. Né? Então, a primeira parte, ela está totalmente consciente. Ela recebe o pensamento, ela começa a pensar. A segunda parte está no limiar entre a consciência e a subconsciência ali, na caso da possessão. E esse terceiro caso que a pastora fala que é um fato novo, que a gente tem pensado muito a respeito disso, é o quê? Tem muitas pessoas que o diabo não precisa entrar nelas e possuí-las. Por isso que a gente não vê muitas possessões. Por quê? Porque a pessoa já pensa como um diabo. Ou seja, o diabo já tratou tanto aquela informação, o modo de pensar da pessoa já é tão diabólico que ela já faz o que o diabo quer sem o diabo precisar possuir ela. Então, o que vai libertar essa pessoa? É só a palavra de Deus mesmo, para poder mudar o jeito dela pensar. Então, você vê 3 formas aí do diabo agir, pelo menos que a gente consegue identificar com mais recorrência, né? Essas 3 formas aí. E a gente tem que tomar cuidado com as 3 aí. É igual a historinha do cavalo que é solto. Solta-se um cavalo numa plantação, o cavalo come, aí o dono da plantação vai e briga com o outro dono do cavalo, e mata um e mata outro. Aí pergunta ao seu diabo, o que você fez? Eu só soltei o cavalo. Tá? As outras pessoas estão tão desapercebidas do que é a palavra, do que é bom, que não precisou o diabo fazer mais nada do que soltar o cavalo ali. Aí foi dado as próprias vontades, as próprias correções, e chegou-se ao conflito final que todo mundo acabou exterminando uma família do outro. Virou uma guerra por causa de uma plantação e de um cavalo. E o trabalho do inimigo foi só soltar o cavalo. Só falando aí a questão da influência e possessão, eu acredito assim, a influência é o estudo, né? Você está maquinando, está sendo influenciado. E a possessão é você fazer na prática aquela coisa. A consumação dos fatos. É a consumação. Então seria isso. Um seria você estudar, você maquinar, o outro você colocar em prática, fazer aquilo. Para chegar no caso de possessão, não é do dia para o diabo não chega e entra na pessoa, não. É um processo mesmo. A gente vê aí pessoas... E outro detalhe também, a gente que tem Cristo, que vive, né? Porque nós somos pecadores, a gente já teve até uma discussão sobre isso no nosso grupo de levitas. A gente vive pecando. Mas é diferente você sempre ceder a sua vontade, a vontade do diabo, porque tem nossa vontade também. O diabo conhece o desejo do nosso coração. Então, tem a nossa vontade carnal, e o diabo vai aproveitando aquilo para lançar mais setas. Mas possessão não é assim, hoje eu estou bem, amanhã eu estou possessa do demônio, não. Eu vou começando a ceder. Ou tem pessoas que nunca tiveram Cristo mesmo, que tem casos que a gente conhece, né? Quando a gente vai orar na casa de alguém, ou alguém vem à igreja que nunca conhece a Cristo, aquela pessoa já, ou ela esteve envolvida, a família envolvida com coisas malignas, ela faz coisas muito erradas, então o diabo já está nela mesmo. Hora ou outra ele se manifesta dessa forma, de rolar no chão, de gritar, de querer suicidar, mas ele está ali com aquela pessoa o tempo todo. Ela está sendo gerenciada pelo inferno dia e noite. Aí, para ela chegar nesse ponto aí, essa situação, ou ela tem contato com alguém que é crente, vai fazer uma oração, o diabo não suporta, ou realmente ela vive nesse caso que o Diego falou, sem consciência. No momento ela está agindo, o diabo faz coisa, ela nem vê. Né? John já foi em ocorrência quando estava demoniado, quebrou um banheiro inteiro no braço, tudo de granito. Ele quebrou tudo. Uma pessoa quebrar com o braço, isso é demônio. E aí depois eles perceberam lá que era demônio. Tinha uns policiais crentes junto com ele, mas assim, é visível quando a pessoa está endemoniada, porque ela realmente perde a consciência, ela faz coisas descomunais. Diferente a questão da possessão com o inimigo usar o momento, né? A possessão, como a irmã Carol falou, tem um passo a passo e é consumado o fato. Foi o que aconteceu com Judas. Judas recebeu uma sugestão maligna, Judas recebeu uma possibilidade e ele, em vez de rejeitar, ele aceitou. E foi. E aí, todas as vezes que vinham os flashes, por ser arrogante, por ter ganância, né, por já mexer com dinheiro, por já saber, então aquela era a fraqueza dele.
né? E quando, pensando de forma prática, nós temos que pensar onde é a nossa fraqueza e qual é a nossa fraqueza para a gente, como igreja, tentar fechar essas portas, tentar policiar isso aí e orar todos os dias para que nós não venhamos cair em tentação, né? Judas estava com Cristo, Judas estava lá com ele, ouvindo, vendo, participando, mas numa fraqueza dele, ele deixou ser levado. A fraqueza dele era a ganância. Ele já trabalhava naquela área. Ele não era porque ele era bonzinho que ele iria, quando teve aquela passagem bíblica que aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu Jesus. Ele não estava pensando no valor financeiro para ajudar os pobres. Ele não pensava nos pobres. Ele simplesmente pensava na fraqueza dele. Era um passo que o inimigo já estava usando na vida dele para tomar. E quando ele recebe o pedaço de pão molhado, aí sim, tanto que ele fica cheio, que o inimigo já tinha colocado no coração dele, que ele levanta e sai. Ele simplesmente ele não caiu, né? Como os demoniados caem por aí, se perde a consciência. Judas simplesmente saiu porque ele abriu o seu coração completamente para o plano de Satanás contra Jesus. E a gente, eu creio que vamos parar por aqui, né? Porque já são 9, está na hora aí? Falta quanto? Faltam 2 minutos. Então, né, o que vocês pensam dessa comparação nós já falamos, né? Quando a Bíblia fala sobre o coração, não está falando primeiramente dos sentimentos. Então, quando a gente fala que, quando a passagem bíblica disse que Satanás já havia posto no coração de Judas, não é que já estava lá dentro do coração. Primeiro ele colocou no pensamento, né? Ele colocou no pensamento de Judas, ele não estava falando dos sentimentos. Quando fala assim, isso aconteceu com você, primeiramente, não é que você recebeu direto no coração. Primeiro você vê, primeiro você pensa. A própria palavra diz que os nossos olhos é a janela da alma. Porque é através dos olhos que a gente capta a imagem, que a gente recebe a imagem, ela vem para o pensamento e vai para o coração. E é a partir daí que as coisas vão acontecendo. Na Bíblia, o coração é a mente. E eu tenho alguns versículos que mostram que o coração é a mente. Jesus não estava falando do órgão, esse órgão que a gente tem, né, que nós fazemos, trabalhamos, vamos para o cardiologista, fazemos isso. Então, na Bíblia, o coração é a mente, a fonte dos pensamentos. Muitos versículos falam sobre isso, e a gente tem alguns aqui separados, eu não peguei todos, mas eu peguei um de Gênesis 6:5, que fala o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. A imaginação dos pensamentos do coração. Coração pensa? Não. Coração sente. Mas quem pensa é a mente. Quem pensa é a cabeça. Então, nós pensamos. Judas havia posto no pensamento, Satanás havia posto nos pensamentos de Judas para ele trair Jesus. E Satanás coloca nos nossos pensamentos imagens, fletes, situações para que nós possamos distanciar da palavra de Deus e da vontade de Deus. Judas havia deixado oportunidade para o diabo agir nos pensamentos dele. Outra passagem bíblica está em Gênesis 24:45. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te. Queridos, ele estava pensando aqui, ele não estava, né? Ele estava orando em pensamento. Peço-te, dá-me um pedaço de água, um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu e também tirarei a água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração,
eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse, peço-te, dar-me de beber. Essa é uma passagem bíblica bem conhecida, e é outra passagem bíblica que ele estava falando no coração, ele estava pensando, orando, caladinho, ninguém mais estava ouvindo, né? Falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com o cântaro e realizou aquilo que ele havia falado com Deus. Então, primeiro, as coisas acontecem não é no nosso coração, é nos nossos pensamentos. E nós precisamos estar atentos para que tipo de pensamento nós estamos dando vazão. Que tipo de pensamento você, irmão, tem tido quando você está sozinho em casa? Que tipo de pensamento, que tipo de programa você está assistindo quando você está sem ninguém por perto? Quem é você longe dos holofotes dos pastores? Quem é você longe dos holofotes dos seus pais? Quem é você longe dos holofotes das pessoas? Porque nós temos vida fora dos nossos pais. Nós temos vida fora da igreja. Nós temos vida fora dos nossos maridos, das nossas esposas, não é isso? E a gente precisa pensar com o coração, primeiro, receber aqui, para não deixar trazer para cá. Porque quando traz para cá, aí consuma-se os fatos. E quando consumados, infelizmente, é distância e é muito triste. O coração é a mente. Então, quando a gente falar, né, não adianta ter a palavra na cabeça e não ter no coração, ou ter na cabeça e não ter na mente e não ter no coração, nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós, impressa na tábua do nosso coração. Impressa mesmo, né? E como que a gente faz isso? Vou lá digitar? Não. Vamos ler, absorver essa palavra, vamos analisar. Essa passagem de Judas foi colocada com propósito para que nós pudéssemos ver, porque a gente pergunta muitas vezes para que tem algumas passagens na Bíblia que quando a gente lê a gente não entende muito bem, mas se a gente for analisar o passo a passo, Deus colocou lá e deixou que ela ficasse lá para que nós usássemos e aprendêssemos com ela, e essa mesma é uma. Né? Quem é o traidor? Tem um traidor entre nós. Uma aplicação prática. Nós estamos falando de uma igreja. Nós estamos falando de um povo. Nós estamos falando de uma família que vai morar no céu. Nós estamos falando de pessoas que precisam viver de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos falando de gente que vai morar no céu. E para isso, nós precisamos entender que o coração é a mente. Falar no coração significa pensar. Então, pensa, querido, como pensa a palavra de Deus. Viva no seu coração. Falar no coração significa pensar. Deus falou ao meu coração. Eu pensei e Deus me direcionou para aquilo. O sentido é que o servo de Abraão orou em pensamento, porque o coração é a mente. Nós pensamos. Deus fala no meu coração. A gente vê N pessoas falando, Deus falou no meu coração, eu mesmo falo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Deus falou mesmo, Deus me fez pensar nisso. É nisso que eu penso. O meu coração não fala, a minha mente pensa e eu deixo trazer para o meu coração. Você quer falar? Eu acho que a gente vai parar por aqui. Não, é só para. Eu vejo como uma oportunidade de falar sobre regra de interpretação bíblica, que Sim. seria exegese aí. Não sei Sim. se eu estou com a palavra certa. Uhum. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que voltar para a mente das pessoas da época. A gente tem que ver assim: naquela época não se existia o conceito de cérebro. Não existia esse conceito. Então, para aquelas pessoas, Jesus, e quando a Bíblia foi escrita, ela falava segundo a língua dos homens, ou seja, segundo o entendimento das pessoas. Se falasse assim, ó, conforme está na sua mente ou no seu cérebro, aquelas pessoas não iam entender. Então, ele usou as palavras que as pessoas usavam na época. Então, isso é uma forma também da gente aprender a exegese bíblica, ou seja, a gente, quando a gente lê um texto bíblico, a gente tem que pensar, para quem foi escrito? Como é que aquela pessoa, como é que era o raciocínio daquelas pessoas daquela época? E aí a gente consegue transpor com mais facilidade para os dias de hoje. É só essa última fala, eu vi como uma oportunidade a gente aprender um pouquinho disso aí. Então, a gente realmente precisa... a gente vai dar continuidade na aula que vem, para a gente não... Já são 10:06, mas a gente vai continuar com esse assunto de que o coração é a mente, falar no coração significa pensar, para a gente colocar de forma mais prática, tá bom? Então, vamos parar aqui, a gente continua na semana que vem.
né?